16, aqui na Rádio 100.5, a FM Líder, debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita, sábado, dia 24 de setembro, a partir das 8 horas da noite. Presença confirmada de todos os 5 candidatos: professor Valdir, doutor Emerson Panta, quinto filho de Marcos Odilon, Luiz do Biscoito e Zé Paulo, todos apresentando os seus planos e projetos para a cidade. E você em sua casa ouvindo atentamente as propostas dos candidatos. Sábado, dia 24 de setembro, a partir das 8 horas da noite. Transmissão ao vivo pela 100.5 AFM Líder e pelo site www.afmlider.com.br. Eleições 2016. A 100.5 AFM Líder sai na frente sempre. A partir de agora, aqui na Rádio 100.5 AFM Líder, debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. A hora certa, o momento ideal para o ouvinte ouvir e analisar as propostas do seu candidato. Você pode me dizer as horas? Hora certa agora, 8h07. Boa noite, ouvintes da 100.5 AFM Líder. Boa noite, internautas do site afmlider.com.br e do nosso aplicativo de celular TV 100.5 AFM Líder. Vamos dar início ao primeiro debate político da história dessa cidade, ao primeiro debate político da história dessa emissora, com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Participam desse debate os candidatos, em ordem, por sorteio: professor Valdir, doutor Emerson Panta, não compareceu ao debate, quinto filho de Marcos Odilon, Luiz do Biscoito e Zé Paulo. Boa noite aos candidatos. Não poderíamos deixar de dar uma boa noite especial também à excelentíssima juíza da segunda zona eleitoral, que nos escuta nesse momento, doutora Flávia Cavalcante, que nesse momento está ouvindo o nosso debate. Levando em consideração o importantíssimo espaço disponibilizado por esta emissora para este evento, esperamos dos candidatos o máximo de aproveitamento e que o debate esteja sempre no campo das ideias. Afinal de contas, o eleitor em casa espera ansioso justamente por isso. A dinâmica do debate e seu cruzamento entre perguntas e respostas foi definido por sorteio prévio, na forma onde todos os candidatos perguntam a todos os candidatos e todos os candidatos respondem a todos os candidatos. A ordem dos candidatos no estúdio foi definida também por sorteio prévio, na presença de representantes dos candidatos, e vai da minha esquerda à minha direita, no sentido horário. Os seus respectivos nomes é o mesmo que se encontra no registro de candidatura e na urna eletrônica. No decorrer do nosso debate, o candidato que se sentir ofendido por alguma calúnia ou ofensa pessoal poderá pedir direito de resposta. Um grupo formado por 3 pessoas escolhidas pela direção analisarão se houve ou não ofensa. Havendo a ofensa, o candidato terá 1 minuto para seu direito de resposta. Temos a certeza que não haverá necessidade, pois vemos claramente o altíssimo nível dos candidatos presentes nesse debate. Vamos então iniciar o debate. Nessa primeira rodada, o candidato terá 1 minuto para o seu boa noite especial. Vamos então ao boa noite em ordem
do candidato professor Valdir. O senhor tem 1 minuto para o seu boa noite inicial. Boa noite, Osmar Queiroz. Boa noite, líder FM. Boa noite, Santa Rita. Boa noite a todos os eleitores e eleitoras que se encontram em casa, nas praças, nos bares, nas ruas, para todas as pessoas que estão indecisas e interessadas em ouvir as propostas de todos os candidatos. Meu nome é Valdir Lima, eu nasci nessa cidade, no Hospital Flávio Ribeiro, tenho 42 anos, desses 42, 20 de magistério, sou professor concursado do município, professor de carreira, tenho formação em História, Gestão Pública, Arquivologia e tenho mestrado em Ciência das Religiões. Decidi ser candidato por não me sentir representado pela classe política de Santa Rita, por entender que Santa Rita é a pobre menina rica, historicamente negligenciada por quase todas as gestões que aqui passaram. Então, minha candidatura... Ok, candidato, o senhor teve 1 minuto para o seu boa noite. Vamos agora ao boa noite do candidato Dr. Emerson Panta. O senhor tem 1 minuto para o seu boa noite inicial. Boa noite a toda a nossa querida Santa Rita. Boa noite a todos os candidatos. Agradeço pela presença de todos. Agradecemos também a Líder FM por ser pioneira, né, na promoção deste debate. Nosso agradecimento a toda a direção e a todos que estão promovendo esse debate, que é importante para Santa Rita, para que todos possam tirar as conclusões a respeito do seu candidato e todos os indecisos possam, por assim, decidir no melhor nome. Meu nome é Emerson Panta, sou filho natural desta terra, sou médico, trabalho no hospital onde nasci, o Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, e estou disputando o mandato de prefeito da nossa cidade, por entender que Santa Rita urge de uma gestão pública eficaz, eficiente, com compromisso e honestidade. Ok, candidato. O candidato agora que vai dar o seu boa noite é o candidato quinto filho de Marcos Odilon, que não compareceu ao debate. Então agora é o boa noite do candidato Luiz Biscoito. Candidato, o senhor tem 1 minuto para o seu boa noite. Boa noite, Santa Rita. Boa noite, meu amigo Osmar Queiroz, que está nos conduzindo aqui nesse momento. Uma boa noite especial a todos os cidadãos que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nas suas casas, na sua residência, observando cada minuto que passa aqui, até porque é uma noite muito decisiva. Eu acredito que é pela primeira vez, Osmar, que a 100.5 está nos privilegiando, certo? Um momento muito especial. E eu acredito que esse momento vai refletir muitas das memórias dos santarritenses. E outra coisa, o que me chama a atenção é porque é pela primeira vez que está disputando no meio de 3 doutorados, né? Um vendedor de biscoito. E isso é muito importante, até porque nós estamos vendo aqui uma democracia justa, né? Não existe aqui nem anel e nem diploma de mestrado. É a democracia. Um abraço. Ok, candidato. Vamos agora ao boa noite do candidato Zé Paulo. O senhor tem 1 minuto para o seu boa noite, candidato. Boa noite, Osmar Queiroz. Boa noite, candidatos. Todos da 100.5 FM e a população que nos acompanha. Eu quero ser prefeito de Santa Rita porque estou preparado. Tenho os melhores apoios, pessoas que, como eu, têm serviços prestados e que querem me ajudar a construir um novo futuro. Como o governador Ricardo Coutinho, que trouxe obras estruturantes como a Escola em Tempo Integral para Marcos Moura, a UPS de Tibiri 2, que mantém a UPA aberta, funcionando, que está construindo o maior hospital de emergência e trauma de Santa Rita, que terá uma ala moderna infantil com uma emenda parlamentar de minha autoria e muitas outras ações. Eu sempre me espelho nos meus pais, que são grandes administradores na iniciativa privada, por isso vamos fazer... Ok, candidato, o seu tempo acabou, ok? Todos tiveram 1 minuto para o boa noite especial para os ouvintes, que são muitos nesse momento, em sintonia aqui na 100.5.
Vamos agora entender as regras para a primeira rodada de perguntas e respostas dos candidatos. Realizado o sorteio prévio para esta primeira rodada, o candidato terá 1 minuto para formular sua pergunta. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder. Em seguida, o candidato que perguntou terá 1 minuto para a sua réplica. E o candidato que respondeu terá 1 minuto para a sua tréplica. Então vamos lá? Vamos dar início à primeira rodada de perguntas e respostas com os candidatos. Candidato, lembrando aos senhores que esse sorteio, esse cruzamento de perguntas foi realizado em reunião prévia com seus representantes e vamos agora apresentar a vocês e ao pessoal de casa. Candidato professor Valdir faz a pergunta ao candidato doutor Emerson Panta. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta, professor Valdir. Boa noite, candidato Emerson Panta. Santa Rita hoje vive um caos generalizado. A minha pergunta é sobre servidorismo público. Eu sou servidor público de carreira, nós estamos há 2 meses sem receber, nós professores, os aposentados e aposentadas há quase 4 meses e as demais categorias, fora os professores contratados que prestaram serviços e que não receberam seus proventos. Eu gostaria de saber o que é que o senhor pretende fazer para resolver este problema, se eleito for. Porque com salários atrasados, o comércio desanda, a cidade toda entra em polvorosa, o lixo toma conta das ruas. Então, salário atrasado faz com que os servidores e servidoras não tenham gosto de trabalhar. E aí toda uma cidade padece. A nossa juventude, as nossas crianças ficam entregues à sua própria sorte e a saúde vai falindo. Ok, candidato doutor Emerson Panta, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Candidato professor Valdir Lima, a sua luta à frente do funcionalismo público, assim como todos os funcionários públicos de Santa Rita, merecem respeito. E esse respeito não está vindo dessa administração. A administração esta que está pisando no funcionalismo público, está destruindo a cidade de Santa Rita através de uma política danosa e dolorosa para todos. Reconhecemos que 2017 será um ano difícil para qualquer um de nós aqui, assim sendo eleitos. Será um ano de dificuldade. Porém, o dinheiro sendo bem empregado, o dinheiro trabalhado honestamente, o dinheiro público sendo respeitado, nós acreditamos sim que dá para se fazer. Podemos aqui garantir, e isso o nosso posicionamento, e será dentro de nossa gestão um ponto primordial, que é garantir o pagamento do funcionalismo público em dia, com a criação e o respeito do calendário municipal, assim como sanar o mais rápido possível a questão do IPREV, a questão do Instituto de Previdência de Santa Rita, que está sofrendo por gestões que não honraram seus compromissos, não respeitaram o pensionista e o aposentado, e que culminou com os funcionários passando necessidade, assim como os pensionistas e aposentados que estão passando fome. O que nós podemos garantir é uma gestão limpa e honesta para garantir esse pagamento. Ok, candidato. Candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu sinto falta de uma resposta objetiva. O que é que nós pretendemos resolver? A situação do servidorismo que não tem recebido seus proventos e do IPREV falido pelos últimos gestores que aqui passaram. Nós vamos fazer uma reforma
administrativa a ponto de reduzir em mais de 50% os cargos comissionados, porque são esses cargos comissionados que atrasam o pagamento dos demais servidores. O problema não é só os cargos comissionados, são os salários exorbitantes. A prefeitura vira cabine de emprego, porque quando as pessoas chegam na prefeitura, já chegam muito comprometidas com seus cabos eleitorais, com seus candidatos vindos das gestões anteriores, e aí Santa Rita fica sem governabilidade. Além de reduzir esses cargos e de aproveitar os funcionários de carreira, nós não queremos contato com essa velha classe. Ok, candidato doutor Emerson Panto, o senhor tem 1 minuto para tréplica. Eu sinto, candidato Valdir Lima, uma falta muito grande na sua resposta, onde você não coloca a honestidade, o compromisso com o dinheiro público, que tem que ser em primeiro lugar. O dinheiro dá, mas tem que ser respeitado, tem que ser trabalhado com honestidade, porque se não levar para casa, se resolve o problema de Santa Rita em todas as áreas. Então, eu não posso concordar com o senhor quando o senhor não fala, por exemplo, na questão de uma licitação bem feita, bem empregada, transparente. Quando se usa a transparência na gestão pública, isso nós queremos colocar para o povo de Santa Rita, que nossa Secretaria de Transparência será efetiva e eficaz na fiscalização do recurso público para que ele seja bem empregado. Ok, candidato, vamos a mais uma rodada de perguntas. O candidato doutor Emerson Panta faria agora a pergunta ao candidato quinto filho de Marcos Odilon. Com a ausência do candidato, vamos pular para a próxima pergunta, onde o candidato quinto filho de Marcos Odilon faria pergunta ao candidato Luiz do Biscoito. Com a ausência do candidato quinto filho de Marcos Odilon, nesse momento o candidato Luiz do Biscoito faz a pergunta ao candidato Zé Paulo. Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato Zé Paulo, o que me chama muita atenção, e eu acho que acredito também que em toda Santa Rita, é a questão do seu guia eleitoral. Que tem hora que o seu guia eleitoral coloca em dúvida, até o povo de Santa Rita, ninguém sabe se realmente quem é candidato ao governador aqui em Santa Rita ou se é Vossa Excelência. Até porque ele fala, eu acredito que as grandes maiores falam, ele fala 80% e o amigo eu acredito que não fala 20%. Eu gostaria de tirar essa dúvida, porque no momento que Santa Rita se passa hoje, num momento tão difícil, onde o amigo acabou de citar agora, a questão da folha de pagamento, onde os salários estão aí 2 ou 3 meses atrasados, e os pais de família estão aí passando fome, na maior dificuldade, e existe essa dúvida, quem é candidato? Será que é o deputado Zé Paulo ou se é o governador? Não tira essa dúvida aí? Candidato Zé Paulo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Muito bem, meu amigo candidato Luiz do Biscoito, só quero lhe dizer uma coisa, que pelo menos nós temos um grande governador nos apoiando e pedindo voto, porque sabe que nós somos competentes. Que eu acredito que se nós não fôssemos competentes, jamais ele iria pedir o voto para Zé Paulo. E se sabe que Santa Rita hoje, o governo deixar, às vezes, tirar um tempo seu para pedir um voto para um candidato em Santa Rita, porque ele sabe a situação que Santa Rita se passa e sabe que quer colocar Santa Rita em boas mãos, porque Santa Rita merece ir para boas mãos e de uma pessoa que é administrador, uma pessoa que está lá no parlamento estadual, lutando para melhorar a cidade de Santa Rita e o estado da Paraíba. E por isso mesmo que o governador pede o voto para o deputado Zé Paulo, no caso, candidato a prefeito de Santa Rita, porque Santa Rita hoje se encontra num descaso. E o governador está sendo sensível com Santa Rita, porque você vê muitos exemplos. Você vê hoje Santa Rita, o que foi que o governador fez por Santa Rita? Santa Rita, ele fez muito. Nesse ano e 7 meses, fez mais do que 4 anos do governo municipal. Que você sabe e toda Santa Rita está vendo o que ele fez.
Então, por isso mesmo que ele pede e quer uma pessoa, um prefeito competente para atender os anseios da população santarritense. E sem sombra de dúvida, nós vamos fazer uma das maiores administrações que Santa Rita já viu em sua vida. Não tirando os méritos dos que passaram, mas porque junto de um governador com a maior liderança no país, claro e evidente que aí estamos com o apoio dele. Ok, candidato. O candidato Luiz do Biscoito tem 1 minuto para a réplica. O candidato, ele não respondeu ainda a minha pergunta. Candidato, o governador, ele fez a parte dele, até porque é o dever dele a nível do Estado. Eu estou falando, mas eu vou pisar novamente. O que eu quero dizer é que no momento hoje que Santa Rita se encontra, é um momento tão difícil que o que nós estamos vendo aqui é uma brincadeira, é 2 grupos brincando de bolinha de ping-pong. E o governador pede, eu gostaria até de fazer um apelo a todos os santarritenses que analisem muito bem na hora de se votar, porque nós estamos passando um momento difícil que ninguém sabe nem quem vai acreditar, até porque o governador não vai governar Santa Rita. O governador, ele governa a nível de Estado, até porque qualquer um de nós, na hora que chegar na prefeitura, ele vai ter que atender a obrigação do governo, entendeu? E eu gostaria, aproveitando esse momento, por que foi que aconteceu que o senhor não conseguiu trazer para Vaze Nova aquela questão da cancela, onde aquelas vítimas que houve lá em Vaze Nova? Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Muito bem, Luiz. Você falou novamente que o governo é quem está interferindo e pedindo voto. É claro que ele está pedindo voto, como eu já citei a você agora há pouco, que é um grande governador, é um grande administrador e quer colocar um grande administrador para administrar Santa Rita. E quando você fala também sobre a cancela, você sabe que eu sou um parlamentar. Eu não sou ordenador de despesa, eu não tenho orçamento. Se eu tivesse orçamento, pudesse ter um orçamento e fosse ordenador daquele orçamento, no caso do nosso município ou do estado, eu acredito, não, tenho certeza que a cancela já se encontrava lá. Mas você tem que saber, Luiz, tem que saber, candidato, que o parlamentar não pode gerar despesa, não pode onerar orçamento nenhum. E com isso você tem a certeza que nós, quando formos ordenador, nós faremos. Ok, vamos dar sequência ao debate com as perguntas e respostas. Nesse momento, o candidato Zé Paulo faz a pergunta ao professor Valdir. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato Valdir. O governador Ricardo Coutinho, nosso aliado, inaugurou recentemente a PB 011, que liga a BR-101 a Forte Velha. Qual o plano que você tem para Santa Rita na mobilidade urbana? O candidato Valdir tem 2 minutos para responder o candidato Zé Paulo. Boa noite, candidato Zé Paulo. Mobilidade urbana é um dos maiores problemas de Santa Rita. As pessoas andam nas calçadas, não é porque elas querem não. Elas andam nas calçadas porque não há uma padronização. E outra coisa, é preciso se construir estradas, mas é preciso que se faça saneamento básico. As gestões que por aqui passaram não se preocuparam com saneamento. A cada R$1 investido em saneamento, são 3 economizados para a saúde pública. Nós vamos padronizar as calçadas de Santa Rita, dar dignidade das pessoas andar nas calçadas. Vamos concluir o binário da rua Assis Chateaubriand, que liga Tibiri 2 ao Marcos Moura. E vamos terminar o anel viário que essa gestão desastrosa deixou no caminho. E vamos respeitar a população de Santa Rita, abrindo estradas, inclusive a estrada que liga o Marcos Moura ao conjunto Mangabeira e o Etel Santiago ao conjunto, ao bairro das Indústrias, né? E vamos também construir a estrada que liga Cicerolândia a Odilândia. É preciso pensar mobilidade urbana, é preciso pensar que Santa Rita tem uma população com deficiência física muito significativa, cadeirantes. É preciso pensar que Santa Rita é uma cidade que já tem muitos carros
e pouca estrutura para que esses carros circulem no centro da cidade, virando um horror perante os céus. Então nós vamos pôr em prática o plano de mobilidade urbana e valorizar toda a população que mais necessita dela. Eu agradeço pela essa oportunidade, porque mobilidade urbana é um dos temas mais importantes de Santa Rita. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. No meu plano de governo, candidato Valdir, que tem o apoio do governador Ricardo Coutinho, que já mostrou o que fez e faz, vamos fazer o binário de Tibiri 2, que vai desafogar o trânsito em toda aquela área. O governador já me garantiu o recurso e isso será realizado. Faremos as intervenções necessárias nas ruas e avenidas da nossa cidade para que o trânsito funcione melhor. Sem sombra de dúvida, teremos outra para desafogar e melhorar, como a Senador José Américo, junto com a Epitácio Pessoa e a Rua São João, para pegar José Alencar e termos o acesso a Pedro II, que vamos até a Avenida 4º Centenário para ir até a BR-230 e lá pegar o seu destino, João Pessoa, Campina Grande, Conjunto Tibiri 2, e assim a sensibilidade, o fluxo vai fluir muito melhor de veículos em nossa cidade. Candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Pois é, candidato. Nós também vamos fazer mais. Nós vamos fazer a reforma do mercado público municipal de Santa Rita, colocando um 2º piso e desobstruindo as ruas que dão acesso àquele mercado para que os carros possam percorrer livremente. Vamos finalmente construir o mercado público de Várzea Nova, coitada, tão esquecida e abandonada pelos poderes públicos locais, e vamos desobstruir a Rua da Alegria, tirando os feirantes dali e dando dignidades para ele com o mercado público, para que a população possa circular melhor e os carros também, assim como o mercado público de Tibiri 2 e de Marcos Moura. Tudo isso vai ter um impacto diretamente na mobilidade urbana, para que as pessoas possam circular, estacionar seus carros e Santa Rita ter uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, encerramos a primeira rodada de perguntas e respostas com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Vamos ao rápido intervalo comercial. Voltamos já já com a segunda rodada. Eleições 2016, a 100.5, a FM Líder sai na frente sempre. Voltamos a apresentar aqui na 100.5 a FM Líder. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Voltamos com o nosso debate da 100.5 a FM Líder com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Vamos agora entender as regras para a segunda rodada de perguntas e respostas dos candidatos. Seguindo a ordem da dinâmica do debate, o candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder. Em seguida, o candidato que perguntou terá 1 minuto para a sua réplica e o candidato que respondeu terá 1 minuto para a sua tréplica. É a mesma regra. Vamos agora à segunda rodada de perguntas e respostas. Nesse momento, o candidato Dr. Emerson Panta faz a pergunta ao candidato Luiz do Biscoito. Candidato Dr. Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, Santa Rita hoje vive momentos muito difíceis com relação à saúde pública. Temos aqui uma grande dificuldade na rede básica de saúde, onde encontramos 90% dos PSFs fechados. Em nosso passado já tivemos o fechamento do Hospital Infantil de Santa Rita, que tanto faz falta.
É muito ruim para uma dona de casa, um pai de família, encontrar uma porta fechada em um momento que adoece um filho seu. Pergunto ao candidato Luiz do Biscoito: o que você fará, candidato, sendo prefeito de Santa Rita, para tirar Santa Rita do caos na saúde que se encontra? Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Essa vai ser a primeira meta, e se Deus permitir a vitória e o povo, Luiz de Biscoito, chegar a essa prefeitura, vai ser uma das metas necessárias que o Luiz de Biscoito vai fazer na prefeitura. Em primeiro lugar, é preciso que a gente contrate médico para se instalar aqui em Santa Rita, para atender as demandas do povo, porque são grandiosas. Até porque nós estamos aqui numa cidade, na terceira cidade maior do estado, uma cidade com quase 200 mil habitantes. E eu gostei muito do tema, até porque esse tema é a sua área. O senhor, como médico, sabe muito bem das dificuldades que o Hospital da Flávia hoje passa pelos piores momentos na questão de repasse, e nem tenha dúvida disso, que eu vou garantir o repasse, certo? Até porque é necessário, porque nós estamos falando de vidas humanas, que muitas pessoas não dão valores a elas. É preciso que a gente tenha gestores que tenham coração, não coração de pedra, que é o que está acontecendo hoje. A grande maioria hoje está sendo massacrada, porque nós não temos uma saúde digna para atender o cidadão, até porque a gente sabe das dificuldades. No seu caso, por exemplo, o senhor tem uma medicina, tem umas condições melhores, mas Dona Maria, que mora ali no Paulo VI, Dona Maria, que mora ali no bairro da Santa Cruz, ali no bairro do Açude, aquele povo da zona rural, doutor Panta, ele é um povo sofrido. Se aonde você anda, os 4 cantos de Santa Rita, os PSF são fechados, não tem um médico, não tem um dentista, e é necessário, é urgência isso aí, e nem tenha dúvida disso, que será uma das nossas metas no plano de governo de Luiz de Biscoito, se Deus permitir. Vocês aí, amigos, que estão na escuta nesse momento, é preciso que veja tudo isso na hora de se votar. Quando se fala de uma gestão, se fala de gestores que governam para o povo, não gestores que têm um governo para si próprio, ou atrás de uma vaidade. Nós precisamos de governo para o cidadão. Essa será a meta de Luiz de Biscoito na prefeitura, doutor Panta. Candidato doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Quero dizer a você, Luiz, que como médico, como pai de família, nós sofremos junto com essa população carente. Nós sentimos na pele, diariamente, a dificuldade que é ter uma atenção na saúde que possa salvar efetivamente vidas. Tenho dito que assino quase que diariamente, Luiz, atestado de óbitos de santarritenses que morrem à míngua por falta de coisas básicas. Isso é muito grave, isso dói no coração de qualquer pessoa. Temos hoje a saúde pública como a maior dificuldade do nosso município. A maior delas, porque quem está doente hoje não pode esperar seu tratamento para amanhã. Quem está infartando hoje não pode esperar para amanhã, e é urgente a questão da saúde pública que temos que resolver, inclusive implantando o Hospital Infantil de Santa Rita. Ok, candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Panta, essa pergunta é tão interessante que o cidadão ele tem que se analisar cada passo. Até porque no momento que nós vivemos hoje, um momento decisivo, que no dia 2 será o dia do julgamento de cada cidadão na hora da urna. É preciso que o cidadão ele vote com a coragem e o coração determinado para votar no 16 de Luiz de Biscoito, para que a gente coloque em prática tudo isso. E se não ocorrer isso, porque veja só, existem vários projetos. O projeto do PSTU com Luiz de Biscoito, acompanhado com vários amigos que nos acompanham nesse projeto, é um projeto para o cidadão, não é um projeto pessoal. É isso que nós temos discutido, os 4 cantos de Santa Rita, no Tibiri, no Marco Moura, aonde a gente tem andado, a aceitação é essa, e a linguagem é uma só. Essa linguagem que o amigo acabou de citar, doutor Panta, é a linguagem de milhares de pessoas que vivem aí no sofrimento. Será uma das nossas metas quando o povo entender que precisa de um gestor que governe para ele. Votando no 16 de Luiz de... De perguntas e respostas, nesse momento o candidato quinto filho de Marcos Odilon faria pergunta ao candidato Zé Paulo. Com a sua ausência, com a ausência do candidato quinto filho de Marcos Odilon, não haverá então a pergunta. Então vamos lá. O candidato Luiz do Biscoito faz a pergunta ao candidato professor Valdir.
Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Professor Valdir, eu tenho acompanhado o seu trabalho, até porque eu vejo o senhor como um grande lutador e um guerreiro. Até porque a área que o senhor passa hoje em Santa Rita é um momento muito difícil também, que é a questão dos professores. E eu tenho essa pergunta para o senhor mesmo. O senhor, qual é a sua intenção, caso o senhor chegue à prefeitura, fazendo a questão, quando se fala do salário, a questão da folha de pagamento dessa prefeitura? Candidato professor Valdir, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, eu aproveito ao lhe responder e, por tabela, eu também respondo ao candidato Emerson Panta. Falei em honestidade, sim. A partir do momento que nós vamos reduzir a quantidade de comissionados e que ganham salários exorbitantes, nós vamos resolver o problema da folha de pagamento. Porque os gestores que por aqui passaram, em sua maioria, para poder chegar ao poder, se juntaram com velhos grupos políticos, se dizendo novo, mas acompanhado das velhas raposas da política santarritense. E aí se faz da prefeitura um cabide de emprego e não conseguem pagar a folha, porque fica um pequeno grupo enriquecendo em detrimento de uma população que fica cada dia mais à mercê da própria sorte, morrendo nas filas de hospitais, morrendo sem atendimento médico, psicológico, as crianças sem merenda, sem escola. Então, nós vamos reduzir a quantidade de funcionários e rever a questão dos impostos, dar uma reforma tributária em Santa Rita, para que as pessoas que ganham mais, as grandes empresas instaladas em Santa Rita, a exemplo das fábricas, das grandes indústrias, contribuírem mais com impostos para solucionar este problema de Santa Rita. Porque Santa Rita tem jeito. Faltava um prefeito e o PSOL 50 é esta a solução. Então, diminuindo a corrupção que tem dentro da prefeitura, nós vamos conseguir pagar a folha, nós vamos conseguir negociar os débitos que essa gestão desastrosa tem deixado para Santa Rita e dar dignidade novamente ao servidor e à servidora pública, porque uma população sem salário não trabalha. Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu tenho acompanhado a trajetória de vários professores, até porque a gente anda aonde se vê os comentários. Olha, eu nunca vi, a cidade dos Canaviais está passando pelos piores momentos. E é preciso, eu sempre vou frisar essas palavras, para que o povo entenda o significado do valor do seu voto. É preciso que o povo entenda que é preciso que vote consciente. Não adianta a gente achar que vai votar por um milheiro de tijolo, ou por uma cesta básica, ou uma notinha de 50 do dia da eleição, para depois o lobo vir e devorar. É preciso que se vote com a consciência e o coração, entendendo que nós vamos ter uma responsabilidade, até porque é 4 anos que nós vamos ter pela frente. Esse é o projeto do PSTU e eu espero que o cidadão que está nos ouvindo agora mesmo na sua residência entenda e a importância do seu voto, votando no 16 de Luiz de Biscoito. Essa sim será a verdadeira renovação que vai defender aquele que mais precisa. Viu, meu amigo Valdir? Candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. É preciso renovar, sim, renovar com qualidade. Não adianta se falar no novo com velhas práticas, com velhas companhias. Então o pessoal se propõe a ser esse projeto novo, esse novo jeito de fazer política, de respeitar os eleitores, de não usá-los como massa de manobra, de não marcar feito gado. Nós respeitamos os nossos eleitores e vamos respeitar os servidores, até porque todo mundo pode errar, menos eu. Porque eu sou servidor público municipal de carreira e vivo na pele toda a dor do servidorismo que passa fome, que pede esmola, que vai à imprensa e deixa Santa Rita numa situação bastante constrangedora. Nós vamos organizar essa folha, regularizar a folha, porque o servidor que recebe seu dinheiro em dia faz o comércio funcionar, faz os serviços funcionar e a cidade volta a crescer. Santa Rita precisa crescer, Santa Rita tem opção. Muito bem, dando sequência ao cruzamento de perguntas e respostas, nesse momento, o candidato Zé Paulo faz a pergunta ao candidato Dr. Emerson Panta.
Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidato, você diz que nos 4 cantos da cidade, que caso seja eleito, vai revolucionar a saúde na cidade de Santa Rita. Mas quando você teve a oportunidade de ajudar a saúde na cidade, você abriu uma clínica em João Pessoa, privando o povo de Santa Rita de ter pelo menos uma clínica particular. Como é que você, com essa atitude, vai fazer alguma coisa pela saúde de Santa Rita? Candidato Emerson Panta, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Zé Paulo, fui secretário de saúde no ano de 2005, ano em que o Hospital Infantil de Santa Rita funcionava a pleno vapor. Ano que se internava as crianças, quando existia uma UTI pediátrica funcionando nessa cidade e internação. Então tínhamos cirurgias pediátricas, internamento, inclusive em UTI. Tínhamos uma rede básica funcionando 100%, sem nenhum médico faltar em nenhum PSF. Tínhamos inclusive um atendimento noturno. Os postos de saúde, os maiores postos de saúde de nossa cidade funcionavam durante o dia e durante a noite. Implantamos o programa de saúde bucal em 100% das unidades, o programa de saúde da família em 100% das unidades. Instalamos neste município o Centro Especializado de Odontologia. Implantamos a farmácia popular, trouxemos o convênio do SAMU para Santa Rita. Inclusive, participamos do projeto de implantação da UPA do nosso município. Fizemos mais e queremos fazer mais na saúde. Fizemos, inclusive, uma gestão voltada para o servidor público, onde fizemos um aumento de 10% para todos os funcionários. Então, esse é o tratamento que temos com a saúde pública do nosso município, além de implantar alguns programas, como o programa de cirurgia eletiva, o programa de catarata no Hospital Flávio Ribeiro. Queremos fazer mais, inclusive trazendo diálise para cá. A questão de ter uma clínica particular, isso compete a uma escolha profissional de qualquer cidadão. Ok, candidato. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, quando você diz que o Hospital Infantil Pediátrico de Santa Rita funcionava em pleno vapor, foi aí que ficou as sequelas e aquele hospital fechou suas portas. Aí está. Candidato, quando você teve a oportunidade de melhorar a vida do povo na área da saúde, você nem sequer dá expediente em 2 cidades em que passou em concurso público. Inclusive, você está candidato por causa de uma liminar, que lhe coloca na mesma condição do seu apoiador Netinho. Ou seja, total incerteza e sai hoje do amanhã. E mais uma, a UPA, quando veio, não foi projeto de você, candidato. O projeto, aquela UPA foi instalada no ano de 2010, foi projeto da secretária Luísa de Saúde, não foi sua. Candidato doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Os ataques pessoais, eu acredito que não cabe nesse momento para Santa Rita. Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Precisamos debater coisas sérias e não mentiras. Mentiras não cabem nesse momento para a nossa cidade. Foi devido a essas mentiras que Santa Rita está onde está. Mentiras utilizadas por táticas, inclusive nazistas, que foi eles que implementaram essa tática uma mentira contada 1000 vezes se torna uma realidade. Então esclarecemos aqui que o candidato, que hoje talvez seja deputado pelo apoio do prefeito Netinho, seja o senhor, e não eu. E eu não vejo nenhum problema em passar em concurso público. Inclusive, fui aprovado em 4 concursos, inclusive, graças ao dom que Deus nos deu da medicina, aprovei todos em primeiro lugar. Isso não me torna inelegível nem incompetente de forma alguma. Isso é motivo de orgulho para mim. Ok, candidato.
E dessa forma, agora vamos dar sequência ao debate. O candidato professor Valdir faria pergunta ao candidato quinto filho de Marcos Odilon. Com a ausência do candidato, encerramos essa segunda rodada de perguntas e respostas. Eleições 2016, a 100.5, a FM Líder sai na frente sempre. Voltamos a apresentar aqui na 100.5 a FM Líder. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Muito bem, de volta com o nosso debate da 100.5 a FM Líder. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Um momento importantíssimo para a democracia brasileira. Uma festa da democracia brasileira, onde os candidatos aqui, sabatinados, respondem suas ideias e você de casa vai ouvindo, entendendo para ter o voto certo. Vamos dar sequência ao nosso debate e agora vamos conhecer as regras desse terceiro bloco de rodadas de perguntas e respostas dos candidatos. Seguindo a mesma ordem dinâmica do debate, o candidato terá 1 minuto para formular sua pergunta, o candidato perguntado terá 2 minutos para responder, em seguida o candidato que perguntou terá 1 minuto para a sua réplica e o candidato que respondeu terá 1 minuto para a sua tréplica. Vamos agora à terceira rodada de perguntas e respostas com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Candidato quinto filho de Marcos Odilon faria pergunta ao candidato professor Valdir. Com a ausência do candidato quinto filho de Marcos Odilon, agora quem faz a pergunta é o candidato Luiz do Biscoito ao candidato doutor Emerson Panta. Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato Panta, eu tenho percorrido os 4 cantos de Santa Rita. E o comentário é um só, que o gestor aí atual, realmente, ele apoia a sua candidatura de prefeito, não presencialmente, né? Mas, pelo que se sabe, os 4 cantos é que 50% de quem fez parte da gestão dele, hoje faz parte do seu grupo político. E isso coloca em dúvida todas as suas palavras. Não é só de Luiz de Biscoito, como inclusive eu tenho andado percorrido Tibiri, Marco Moura, a zona rural. Hoje todo mundo tem ciência disso, que realmente esse gestor que está aí, como o senhor sabe melhor do que eu, que foi um grande descaso, que está ali apoiando por trás, né? E 50% das pessoas que fizeram parte da sua gestão hoje está no seu palanque político. Agora eu gostaria que o senhor respondesse para o povo de Santa Rita. Candidato Emerson Panta, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do Luiz de Biscoito. Excelente pergunta, Luiz. Muito importante para este debate estabelecer a verdade para o povo de Santa Rita. Eu digo uma coisa a você, caro Luiz do Biscoito, eu tenho orgulho das minhas alianças. Eu tenho orgulho. Eu ando com meus amigos por toda Santa Rita, rua a rua, casa a casa, sendo abraçado por este povo maravilhoso e sofrido nesse momento. Eu tenho orgulho das minhas alianças, Luiz. Eu não fiz aliança com o atual gestor, prefeito Netinho, não tive aliança com ele, nem no passado, nem no presente. Então, para que fique bem claro a toda a população santarritense que essa aliança não existiu e não existirá em nosso governo, principalmente. Nós queremos estabelecer aqui a verdade porque, como foi dito aqui anteriormente por mim, uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar uma realidade. Isso é uma tática nazista de um cara chamado Joseph Goebbels, que implantou isso. Isso que tentaram fazer conosco, uma máquina poderosa comandada por alguns que têm interesse próprio de implantar o terrorismo. E não só essa mentira. Ao longo dessa campanha tiveram várias mentiras contadas. E é preciso estabelecer a verdade, sim. E a verdade é essa. Não tenho parceria
né? Agora toda Santa Rita sabe quem teve, quem fez parcerias, inclusive com essa gestão desastrosa. Esclareço a todo o povo santarritense que as minhas alianças estão às claras e eu tenho orgulho de todas elas. Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato Panta, nas eleições de 2014, o senhor andou com ele, os 4 cantos de Santa Rita, defendendo a bandeira junto com eles, certo? E isso coloca em dúvida todas as suas palavras, que o senhor acabou de citar nesse momento. Eu tenho dito sempre que o PSTU, ele não veio aqui para brincar de candidatura ou fazer nome político. A gente veio para disputar, mas esclarecer muitas dúvidas de quem tem dúvida. O PSTU hoje representa verdadeiras oposições de Santa Rita, porque nós não queremos esse tipo de pessoas ao nosso lado. Nós pregamos um projeto para Dona Maria, para seu João, que precisa de uma saúde e de uma educação. Mas nós não queremos jamais esse tipo de pessoas ao nosso lado, até porque no momento que você se junta com a lama, fica todo lamado, né? Então é preciso que a gente se una com pessoas que queiram diferenciado. Esse é o projeto. Eu digo mais uma vez ao cidadão de Santa Rita: o número de Luiz de Biscoito nas urnas dia 2 de outubro é 16. Não esqueça, as verdadeiras oposições. Doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Concordo plenamente com você que a verdade deve ser estabelecida, e você já colocou a verdade aqui, Luiz. Você disse que na eleição de 2014 nós caminhamos juntos defendendo um candidato a governador. Inclusive, na mesma eleição de 2014, o prefeito Netinho apoiava outro candidato a deputado aqui em nossa cidade. Então, você fez a pergunta e você respondeu. A verdade foi essa. Estivemos na eleição de 2014, dividindo o mesmo palanque, defendendo um certo candidato a governador, que é direito nosso defender quem quisermos. Inclusive, vamos citar aqui que nessa gestão desastrosa, desonrosa para o povo santarritense, o professor Valdir Lima fez parte de um palanque de Reginaldo Pereira. Inclusive, ele foi candidato. Ele foi secretário neste mandato agora, juntamente com o Reginaldo Pereira. Quando se fala de coisa nova, tem que ser o novo. Ok, com essa resposta, então vamos dar sequência. O candidato Zé Paulo faria a pergunta ao candidato quinto filho de Marcos Odilon. Com a ausência do candidato quinto filho de Marcos Odilon, quem faz a pergunta agora é o professor Valdir ao candidato Luiz do Biscoito. Candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, boa noite. De fato, eu fui secretário de Turismo, Esporte e Lazer desta cidade por 10 meses, num governo desastroso de Reginaldo, com o qual eu rompi publicamente e fiz uma nota e dei uma entrevista na Tambaú Debate. Para minha sorte, eu me respaldei. E aí, falando ainda sobre o turismo, eu lhe pergunto: qual o plano de governo de vocês para o turismo de Santa Rita? A minha única felicidade é ter feito parte de um governo que eu saí inteiro e ileso. Nunca assinei uma nota fria e meu nome nunca foi colocado em dúvida. É tanto que os adversários nem podem falar disso. Aí eu gostaria que o senhor explicasse. Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 2 minutos para responder. Olha, Valdir, eu sempre tenho dito a todos, e inclusive na época, quando você foi realmente secretário, inclusive ele foi a cultura, né? Se não me engano, né? E aí, veja só, a questão da cultura, o que eu achei interessante é o seguinte, que desde que esse gestor ele veio, que fez essa parceria, inclusive com o outro, né? Esse problema todinho causou, o estrago foi grande, porque até hoje se alastra. Parece uma doença sem cura. Valdir, essa doença sem cura só tem um remédio dela quando chegar nas urnas, com o cidadão entender que a mudança é Luiz de Biscoito votando no 16. Não vai ter outra. Você pode apostar que não tem aqui, nós não temos aqui meia banda, nós nem queremos a prefeitura para fatiar como se fosse um bolo, não. Nós queremos acordo com Dona Maria, com o seu João, que precisa de uma gestão pública, mas tem que ser séria. Séria. E só se muda nas urnas. Eu não tenho dúvida que no dia 2 de outubro o povo vai entender que a mudança verdadeira para Santa Rita é a Luiz de Biscoito, votando no 16, para que a gente tenha um projeto
realmente direcionada ao cidadão santarritense que precisa da questão do turismo, como você acabou de citar, que precisa de uma saúde, que precisa de uma educação, porque enquanto a gente achar que para votar no dia da eleição tem que ganhar uma cesta básica no dia, uma notinha de 50, que está lá um assessor, porque está na folha de um contra-cheque, ou no estado, ou na prefeitura, o país que nós vamos ter é sempre esse, usurpado pelos banqueiros que bancam as campanhas milionárias para depois o cidadão pagar as dívidas dele. É preciso que se mude nas urnas. E só se muda o cidadão entendendo que o voto dele vale uma moradia, vale um contrato no médico para prestar serviço a ele no PSF, vale um abastecimento de remédio nos postos. Tudo isso se resume num voto. E esse voto, amigo, é necessário que o povo entenda os valores na hora de votar. E não tem outro, amigo. Para se mudar, para mudar para Santa Rita melhor, é Luiz Visconde votando 17. Ok, candidato. Professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. O turismo pode ser uma das maiores gerações de renda de um município. Santa Rita é uma das cidades mais ricas do Brasil. 90% da nossa água é mineral. Santa Rita tem Mata Atlântica, Santa Rita tem 3 ilhas, Ilhas das Andorinhas, Stuart e Tiriri. Santa Rita tem Forte Velho, que a Paraíba nasce em Santa Rita, com a construção do Mirante do Atalaia. Nós vamos construir um centro de turismo em Forte Velho, de atendimento ao turista, e nós vamos gerar emprego e renda através do turismo de aventura, turismo sacro, turismo pedagógico, turismo céu e mar. Santa Rita tem possibilidade de sair dessa crise que se assolou, não pela cidade, mas pelas pessoas que gerem elas, através do turismo. Então, no nosso governo, nós vamos criar um plano municipal de turismo e desmembrar a secretaria para que ela receba recursos. Candidato Luiz Biscoito, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Na gestão do ex-prefeito Reginaldo Pereira não se falava disso, né? Até porque pela experiência que Valdir teve e tem, eu diria que Santa Rita perdeu muito com essa gestão, porque o que nós tivemos só foi briga política. E quem perdeu nessa briga só foi o povo. Eu acho que o momento agora é o povo entender que a mudança verdadeira é nas urnas. Não adianta apostar que A e B será o salvador da pátria, porque salvador da pátria só é Jesus Cristo. A gente não vamos prometer os céus e a terra, até porque eu tenho medo de quem promete demais. O povo já cansou demais, Valdir, de tanta mentira nesse país, e em Santa Rita não é diferente. É preciso que se mude na hora de votar. Eu sempre vou repetir ao cidadão, a esse que está nos ouvindo nesse momento, a senhora dona de casa, para mudar. E só muda no dia 2 de outubro, votando no 16. Esse é o número da mudança. E é isso. Ok, candidato. Vamos a mais uma pergunta. O candidato doutor Emerson Panta faz a pergunta ao candidato Zé Paulo. Eu peço aos senhores candidatos que falem próximo ao microfone, tá bom? Para que os ouvintes de casa entendam, escute tranquilamente, ok? Candidato doutor Emerson Panta faz a pergunta ao candidato Zé Paulo. Doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Como já foi bem dito aqui, nesse bom debate, que o funcionalismo público de Santa Rita vem sendo massacrado, sendo perseguido, vem sendo humilhado, assim como toda a população. O aposentado da mesma forma. Vejo aposentados, e todos aqui são testemunhas disso, passando necessidade. Então, eu perguntaria ao candidato Zé Paulo, como você, que faz parte da base do governo e votou contra o funcionalismo estadual, congelando os salários dos servidores, inclusive eu sou servidor público estadual, sou médico, perito da Polícia do Estado da Paraíba, estou sofrendo as consequências disso. Eu venho perguntar ao candidato, você que já votou contra o servidor público estadual, o que fará com o pagamento do servidor público de Santa Rita? Candidato Zé Paulo, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. O que eu vejo agora, meu amigo Garotinho, o candidato que diz quando a gente congelamos o salário e voltamos àquela medida provisória 242,
Ele já está dizendo que é irresponsável e inoperante, que não vai administrar o município. Porque nós, como administrador, empreendedor, que temos irresponsavelmente, sem olhar a queda da receita e o aumento da despesa que ele fez. Você vai administrar Santa Rita assim, candidato? Você vai afundar mais ainda. Você já está mostrando sua inoperância. E quero lhe dizer também, quando você falou, não respondeu à escolha, porque você escolheu João Pessoa para instalar sua clínica lá. Porque você disse que vai evoluir a saúde de Santa Rita e não traz para Santa Rita, leva para João Pessoa. E peço também que não subestime a população dizendo que tira em primeiro lugar nos concursos, não. Ok, candidato. Doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Como o candidato Zé Paulo acabou de falar, né, que nós iremos administrar Santa Rita, sim. Ele acabou de dizer que ano que vem, 2017, nós sim iremos administrar nossa cidade e não iremos massacrar o servidor público. Não retiraremos a database como foi retirada do servidor público estadual. Eu acredito que o servidor público é um patrimônio do município. Merece ser respeitado, assim como o servidor público do Estado é um patrimônio do Estado e que merece nosso respeito. Então, não sou a favor de congelamento de salário, não sou a favor de retirar, de acabar com essa database. Isso é um direito do servidor público, até porque a inflação vai acabar com o nosso salário, vai acabar com o salário no decorrer do tempo. Não é congelando salário, não é massacrando o servidor que se resolve o problema. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. É o que ele está dizendo, que não pode congelar, mas na hora que é necessário, o empresário que chega... Voltamos a apresentar aqui na 100.5 a FM Líder. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Muito bem, de volta com o nosso debate, o debate da 100.5 a FM Líder. Voltamos ao vivo aqui nos estúdios da 100.5 a FM Líder. E para você que também que está nos ouvindo pelas ondas da internet também, navegando aí na internet, acessando o nosso site afmlider.com.br ou através do nosso aplicativo, onde você ouve e vê em qualquer parte do mundo. TV 100.5 a FM Líder. Vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. Essa é a 4ª rodada. Vamos conferir as regras. Seguindo a mesma dinâmica do debate, o candidato terá 1 minuto para formular sua pergunta. O candidato perguntado terá 2 minutos para responder. Em seguida, o candidato que perguntou terá 1 minuto para a sua réplica e o candidato que respondeu terá 1 minuto para a sua tréplica. Vamos agora à 4ª rodada de perguntas e respostas desse debate. O candidato Luiz do Biscoito faria pergunta ao candidato Quinto Filho de Marcos Odilon. Com a ausência do candidato neste debate, vamos dar sequência com o candidato Zé Paulo, que faz a pergunta ao candidato Luiz do Biscoito. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Candidato Luiz do Biscoito, você sabe quantos ex-secretários se afastaram da administração atual, que é a pior da história de Santa Rita, e hoje, a pedido do prefeito Netinho, votam no candidato Panta? Candidato Luiz do Biscoito, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Candidato Zé Paulo, eu tenho acompanhado esses boatos, ele surge diariamente, até já parece natural. Apesar de o candidato Panta se justificar aqui no debate, mas o que ocorre nos 4 cantos da cidade é que ele tem um apoio da administração local, apesar de ele não declarar apoio
Agora, veja só, é o que eu tenho dito e vou repetir mais uma vez. Tudo isso, porque não adianta, o povo não aguenta mais briga, candidato. O povo já... Aconteceu aquela briga com o Reginaldo Pereira, com o Netinho. O que foi que o povo ganhou? Foram 4 anos perdidos, ninguém calçou uma rua, ninguém construiu uma casa, ninguém contratou um médico. O que fizeram foi fechar os PSF, acabar com a educação, os funcionários com 2, 3 meses atrasados, isso tudo por conta de picuinha política. Nós não temos tempo mais para briga. O que temos que fazer agora é o cidadão entender que vale quanto vale um voto dele. O voto dele vai valer uma rua calçada e vai ter que votar no 16 de Biscoito. Até porque quem representa hoje as oposições de Santa Rita somos nós. Nós não temos aqui grupos ou empresários querendo fatiar a prefeitura comigo. Nós temos a massa, o povo sofrido do bairro da Santa Cruz, da zona rural, do Tibiri, do bairro do Açude, a Satuba, que o povo só lembra desse povo na época de campanha. Doutor Zé Paulo, eu tenho dito e ouvido muitas pessoas, o clamor do povo é enorme. É preciso, eu acredito, que eu sempre vou acreditar na mudança. E essa mudança, ela vem de dentro de casa mesmo. É o cidadão entender mesmo e votar com corpo e alma mesmo. Porque ou a gente muda, ou a cidade vai cair do abismo de vez. Porque não existe cura se não mudar nas urnas, do deputado Zé Paulo. É preciso que o cidadão entenda quanto vale o voto dele. Então vamos votar no 16 de Luiz de Biscoito, que será a solução para Santa Rita. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois, Luiz, são os seguintes. Fabrício, o operador do gabinete. Cicinha, política das mulheres. Rony Peterson, administração. Clóvis de Luz, gabinete. Assis de Olavo, articulação política. Mano Costa, que é o assessor de comunicação da campanha da prefeitura. Minha gente, vocês ainda têm dúvida que o candidato do prefeito Netinho é o candidato Panta? Não há sombra de dúvida, Luiz. Isso é uma dúvida, isso é esclarecido, que está toda a equipe, todos os assessores do prefeito dentro na campanha também, como tem também processos licitatórios tirado de mais de R$500 milhões para o primo do candidato Panta, que tem no Sagres, da transparência lá do Tribunal de Contas do Estado. Isso daí está sendo esclarecido. E eu peço ainda também ao candidato que ele não subestima a população, porque quando vem dizer que passa em primeiro lugar em todos os concursos, porque tem a cota. Ok, candidato, seu tempo acabou. O candidato Luiz de Biscoito tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu quero me dirigir a todos os santarritenses. É questão de urgência que o cidadão ele tem que mudar. Ou se muda, ou acaba de vez com a cidade. Porque eu vou lhe dizer uma coisa a você, ninguém aguenta mais briga, candidato. A briga nem dentro de casa ela presta. Eu tenho dito e percorrido, o clamor do povo é enorme. Olha, nós estamos falando de a 3ª cidade maior do estado e a 4ª em arrecadação. Nós estamos falando de 14, 16 milhões que se entra para se calçar rua, para se construir casa, para pagar os funcionários públicos em dia, e vai ser uma das metas de Luiz de Biscoito, candidato. Na hora que nós chegamos na prefeitura, se Deus permitir, o povo que está aí nos ouvindo, votando no 16 de Luiz de Biscoito, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos colocar essa casa em ordem, porque briga, nem dentro de casa ela presta. E o povo não está atrás de briga, o povo está atrás de solução. O povo precisa de aconchego. E o aconchego é votando com Luiz de Biscoito no 16, no dia 2 de Ok, candidato, seu tempo acabou. Vamos a mais uma pergunta. O candidato professor Valdir faz a pergunta ao candidato Zé Paulo. Candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para formular sua pergunta. Boa noite, candidato Zé Paulo. Vamos falar sobre qualificação para o cargo. É de suma importância que os candidatos que pleiteiam qualquer cargo, eles estejam qualificados para exercê-los. Santa Rita não precisa ser administrada apenas por um professor que entenda só de educação, apenas por um médico que entenda de saúde, apenas por um administrador, apenas por um empresário. Santa Rita precisa ser administrada por um administrador. E para isso eu fiz o curso superior de administração pública. Então, me sinto capacitado para gerir esta cidade em todas as áreas. Então, eu pergunto ao senhor, por que o senhor entende que é necessário a sua candidatura, uma vez que o senhor já exerce seu mandato de deputado estadual?
Candidato Zé Paulo, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Meu amigo Valdir, candidato Valdir, quero lhe dizer que nós se sentimos o mais preparado. Por que o mais preparado? O mais preparado quando nós temos em vários setores da economia e em várias atividades trabalhistas. E também como técnico de administração de empresa. Nós não temos o superior, mas temos o técnico. E mostramos a Santa Rita que passamos 25 anos como comerciante, 10 anos como agricultor e hoje 10 anos como construtor no ramo da construção civil. Estamos e fomos bem sucedidos. E sem lhe dizer também quando parte para a pública, a administração pública, porque fomos secretário, fomos vereador e hoje somos deputado. Tanto temos experiência e prática na administração privada e também uma grande noção na administração pública. Por isso mesmo que nós estamos para administrar Santa Rita. E sem dizer com o melhor, com a orientação e o apoio do maior governador da Paraíba e do ex-prefeito também, Marcos Odilon, que tem experiência administrativa que nós estamos vendo e está aí todos os dias nas mídias. Professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, eu não me sinto representado pelo senhor, como também não me sinto representado pelos demais adversários. Eu me qualifiquei para administrar Santa Rita não apenas por vaidade, não apenas porque eu gosto de Santa Rita. É preciso ter noção sim de administração pública. E o período que o senhor passou como secretário, como vereador e assim como deputado, eu não consegui ver nada que me convencesse a votar no senhor. Então, por isso eu peço que todo eleitor e toda eleitora, agora, neste momento, que estiver em dúvida, vote no 50, porque voto de protesto elege Tiririca, elege Toninho do Sopão, e voto de protesto é só um repúdio, mas administrar é preciso ter competência, é preciso ter caráter, sobretudo não ter nenhum envolvimento com o erário público, com o dinheiro público, e nós não temos. Pelo menos eu não saí acusado de nada. Ok, candidato. Candidato Zé Paulo, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. É como você falou, que tem que ter experiência. E essa experiência nós já temos em prática, que temos maiores exemplos na administração privada. Porque a teoria, Valdir, que eu acredito, a teoria é muito bom, ela é ampla, ela faz com que o cidadão tenha uma visão do que é administrar. Mas a prática é outra, totalmente diferente. Hoje eu posso dizer que sou empresário e sou bem-sucedido. E por que eu fui bem-sucedido? Porque eu sou um grande administrador. E como público também, quando você fizer uma pergunta dessa, como parlamentar, você sabe muito bem que ele reivindica, ele faz suas reivindicações, faz seus requerimentos, seus projetos. Ele não é ordenador de despesa. A partir da hora que ele for ordenador de despesa, ele tem como fazer na administração pública. E por isso mesmo que nós estamos... Ok, candidato. Fechamos essa rodada. O candidato agora, Emerson Panta, faz a pergunta ao professor Valdir. Doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Candidato Valdir, nós estamos vivendo momentos muito difíceis em Santa Rita. Precisamos agir com responsabilidade e elevar o nível. Santa Rita precisa de gestores compromissados e competentes. Estamos vivendo caos na educação, caos na saúde, na segurança, enfim, em todas as áreas. O funcionalismo chora, o aposentado passa fome, a cidade está um verdadeiro lixão. Encontramos lixo em todos os bairros, em todas as ruas. Santa Rita padece e talvez esteja hoje enfrentando seus piores dias. A zona rural de Santa Rita também merece uma atenção especial, inclusive na área de saúde. Pergunto ao candidato Valdir, na área da saúde, especificamente para a zona rural, quais são seus projetos?
Candidato professor Valdir, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato Panta, obrigado pela pergunta. Nós passamos por toda a zona rural de Santa Rita e vimos que, historicamente, estas localidades só são visitadas a cada 4 anos. Nós temos uma gestão desastrosa na saúde e não é de agora. Vem de muito tempo. A saúde só acumulou derrotas. E hoje nós temos uma população totalmente à mercê da sua própria sorte. Nós vamos transformar alguns postos de saúde em postos de referência. A exemplo do Barão do Abiaí, em Várzea Nova, do Padre Malaglida, no Tibiri 2, do Flávio Maroja, no Alto das Populares, do Sandu, PAN, no centro da cidade, e a UBS de Livramento, já que Forte Velho, Livramento é o distrito mais antigo da Paraíba. Então nós vamos fazer funcionar as coisas que já existem. Reabrir os PSFs e dar dignidade às pessoas. Outra coisa, o cidadão e a cidadã que precisa usar o serviço do SUS se humilha tendo que vir, principalmente da zona rural, para o centro da cidade, na Secretaria de Saúde, para marcar uma consulta, muitas vezes sendo até assaltado. E isso é desde a gestão de Marcos Odilon. Então, nós vamos criar um sistema online que as pessoas possam marcar suas consultas no próprio PSF, para que elas não precisem se humilhar. Não adianta nós prometermos construções de hospitais, de policlínicas, quando a cidade está falida. Nosso projeto ele é viável, ele é exequível e Santa Rita precisa de soluções e não de ilusões. No nosso governo, as pessoas vão ser tratadas com dignidade. E eu falo com propriedade porque eu sou usuário do SUS. Eu não tenho plano de saúde. Eu vivo todos os problemas da cidade, porque eu moro na cidade, mas não vivo isolado dentro dela. Eu vivo todos os problemas de Santa Rita. Ok, candidato. Doutor Emerson Panta, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A zona rural de Santa Rita hoje encontra-se totalmente desassistida em todos os aspectos, principalmente com relação à saúde, já que é a demanda número 1 de todo cidadão santarritense, assim como de toda a zona rural. Pretendemos fazer e levar o nosso conhecimento na saúde para que possamos abrir os postos de saúde de Cicerolândia, Odilândia, Bebelândia, Livramento e Forte Velho, assim como de Lerolândia, também no turno da noite. É necessário se fazer isso. Precisamos levar um serviço de ultrassonografia, isso está dentro da nossa carta proposta, nossa carta de projetos, é levar o serviço de ultrassonografia para esses pontos também, assim como a realização de eletrocardiograma e os exames de sangue, que serão feitos também nessas localidades. Ok, candidato professor Valdir, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Nossa carta-programa foi a primeira a ser registrada. E na nossa carta-programa nós já citamos a questão do exame de sangue e da utilização de um desfibrilador. Porque se a população estiver passando mal, prestes a ter um infarto, ela vai poder ser atendida no PSF. Então é muito importante esse olhar para a saúde, principalmente de quem mora na zona rural, que tem péssimos serviços de transportes. Só o PSOL pode fazer esse trabalho. O PSOL é 50, o PSOL é professor Valdir e Marina Targino, nossa vice, que é um agente de saúde e que entra na casa de todo trabalhador e trabalhadora de Santa Rita e sabe a dor de quem não pode pagar um plano de saúde. Nós vamos fazer uma reformulação no atendimento ao SUS aqui em Santa Rita. Mas para isso é preciso que a cidade passe por uma reforma. E isso nós vamos fazer. Ok, dando sequência ao nosso debate, o candidato Quinto, filho de Marcos Odilon, faria pergunta ao candidato doutor Emerson Panta. Com a ausência do candidato Quinto, filho de Marcos Odilon, não haverá pergunta. Dessa forma, encerramos a 4ª rodada de perguntas e respostas com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Logo após o intervalo comercial, no 5º e último bloco, as considerações finais. Eleições 2016, a 100.5, a FM Líder sai na frente sempre. Eleições
2016. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Oferecimento: Lojão da Econômica, materiais de construção que tem mania de vender barato. Santa Rita, Mangabeira, Paiê, Geisel e Valentina. Supermercado Edilícia, preço baixo todo dia. Mercado Público de Santa Rita, próximo ao terminal rodoviário. Arte Mídia, comunicação visual, tudo em impressão digital. Rua Juarez Távora, número 243, Centro de Santa Rita. Eleições 2016. A 100.5, a FM Líder sai na frente sempre. Voltamos a apresentar aqui na 100.5 a FM Líder. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Muito bem, voltamos com o último bloco do debate da 100.5, a FM Líder com os candidatos a prefeito de Santa Rita. Vamos agora entender as regras para esse bloco de encerramento. Seguindo a dinâmica do debate, os candidatos que se apresentaram no início do debate, seguindo aquela ordem, agora inverterá a ordem para a apresentação das conclusões finais. A ordem será essa: candidato Zé Paulo, Luiz do Biscoito, candidato quinto filho de Marcos Odilon, doutor Emerson Panta e candidato professor Valdir. Ok? Então vamos lá. Cada candidato terá 2 minutos para as suas considerações finais. No projeto da emissora, onde os seus representantes estavam presentes, era 1 minuto. Mas, num consenso aqui no estúdio com todos os candidatos e seus representantes, aumentamos para 2 minutos as considerações finais. Ok? Então, seguindo a ordem, o candidato Zé Paulo tem 2 minutos para as suas considerações finais. Quero agradecer o sentimento nas ruas de Santa Rita, nesta reta final de campanha, dando o seu apoio ao 40, que vai tirar Santa Rita desse atraso em que se encontra. Nesse momento estamos diante de 2 propostas. A nossa, que quer fazer Santa Rita crescer e que conta com o apoio do governador Ricardo Coutinho, do ex-prefeito Marcos Odilon, de Dr. Juca, de Adonis Júnior e de tantos outros companheiros, como nosso amigo Quinto também, que retirou sua candidatura. Do outro lado, temos um candidato apoiado pelo atual prefeito Netinho, do senador Cássio Cunha Lima, de Rui Carneiro e de tudo que representa o atraso. Peço que o eleitor santarritense escolha o melhor. Não podemos errar mais uma vez e sofrer por mais 4 anos. No domingo, dia 2 de outubro, vote 40, porque nós vamos fazer a diferença. Vamos estabelecer o autoestima do nosso povo, que terá orgulho de dizer em todo lugar que é santarritense. Muito obrigado e conto com todos amanhã na grande carreata ali na Avenida Venâncio Correia. E dizer aos meus amigos santarritenses que estamos de peito lavado pelas adesões e pelo atendimento, a receptividade do nosso povo santarritense. E com certeza não vamos decepcionar, porque nós temos a experiência e a prática. E aonde andamos de cabeça erguida, porque só fazemos o bem. E o bem queremos continuar fazendo em nosso município. Meu muito obrigado aos nossos santarritenses e irmãos santarritenses. Ok, candidato Luiz do Biscoito, o senhor também tem 2 minutos para as suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, até porque é uma oportunidade de muita responsabilidade, onde o cidadão que está nos ouvindo nesse momento vai tomar suas decisões. Eu quero também agradecer a família Maroja, que nos concede esse espaço
e eu me sinto honrado na presença até de um deputado, candidato a prefeito, de um doutor, nosso amigo Valdir, um doutor Emerson Panta, e no meio desse grupo está aqui um vendedor de biscoito, representando Dona Maria, seu João, aquele cidadão que muitas vezes procura uma saúde e não tem, uma educação e não tem. Então, amigo, o que eu tenho é agradecer e quero me dirigir a todos os santarritenses em geral, do Marco Mouras, da zona rural, de Odilândia, de Ibiri, Livramento, Ribeira, Pitombeira, Várzea Nova, que é um povo também que está abandonado também, todo mundo sabe disso. Eu quero me dirigir a todos vocês que esse momento será um momento único. E quero dizer ao candidato também que Santa Rita não só tem duas candidaturas, tem a de Luiz de Biscoito. A de Luiz de Biscoito é uma candidatura disputada onde se anda nas ruas e o próprio povo se manifesta dizendo quem é Luiz de Biscoito. E eu não tenho dúvida nenhuma que estamos na briga, meus amigos. Vamos se unir, que o momento agora é único, é o momento da união. Mas a candidatura de Luiz de Biscoito, ela é viva e viva mesmo, que estamos na briga. É preciso sim, é possível sim. Um vendedor de biscoito, simples, humilde, mas chegar à prefeitura com a força de Deus em primeiro lugar e a de vocês. Se nós se unir, a gente vamos combater esse povo que quer fatiar a prefeitura como se fosse um bolo. E ninguém aguenta isso mais não. Vamos votar no 16 de Luiz de Biscoito. Esse sim, tem proposta para o povo de Santa Rita. O candidato quinto filho de Marcos Odilon também teria 2 minutos, se estivesse presente, para as suas conclusões finais. Convidamos agora o candidato doutor Emerson Panta. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Estamos colocando o nosso nome à disposição do povo de Santa Rita com muita responsabilidade, elevando o nível desta campanha, sem mentiras, sem ataques pessoais, que não nos levam a lugar algum. E quero colocar aqui que em 2017 será o ano da reconstrução de Santa Rita. Serei o prefeito de todos e para todos. Seremos o prefeito do Hospital Infantil, da escola modelo que iremos implantar em tempo integral, o prefeito da mobilidade, tendo em vista que Santa Rita hoje tem aproximadamente 15 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Seremos o prefeito da segurança, onde criaremos a guarda municipal, assim como o monitoramento por câmeras. Seremos o prefeito da cultura, onde iremos restabelecer as festas populares, assim como a Orquestra Sinfônica de Santa Rita, a Orquestra Sinfônica Jovem, que merece essa oportunidade. Seremos o prefeito da geração de emprego e renda, com a abertura dos núcleos de qualificação de mão de obra, assim como a implantação do polo industrial. Enfim, seremos o prefeito que respeitará as políticas públicas. Quero agradecer aqui a toda a nossa militância guerreira, que tem sido muito fiel, que tem trabalhado conosco todos esses dias de campanha. Quero agradecer aqui ao povo de Santa Rita, porque sabe do caráter do Dr. Emerson, sabe que as histórias mal contadas, querendo denegrir a nossa imagem, não vai manchar o nosso nome, porque esta carapuça não me serve. O povo de Santa Rita nos conhece e o povo tem acreditado em nossa proposta e com certeza irá eleger Dr. Emerson Panta, o 45, assim como o nosso vice Carimbó. Enfim, agradecer a todos e principalmente a Deus. Ok, candidato. O candidato professor Valdir tem também 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e as ouvintes que estão nos ouvindo agora, a todos e todas, indecisos e indecisas, que ainda não nos conheciam, porque a nossa estrutura de campanha é mínima. Nós não temos campanha rica, nós não temos apoio do governador, nós não temos apoio do senador que foi cassado, Cássio Cunha Lima, nós temos apoio dos movimentos sociais, das mulheres, dos trabalhadores, dos estudantes, dos servidores públicos, dos aposentados. Nossa luta ela é válida, ela é justa. Eu nasci nessa cidade e eu vivo nela por opção, porque Santa Rita
tem opção. Nós precisamos acreditar que os trabalhadores organizados e qualificados podem ocupar os espaços de poder e fazer a diferença. O nosso governo vai ser o governo da inclusão. Nós temos 9 eixos na nossa carta-programa. Eu convido toda Santa Rita a curtir nossa fanpage, Professor Valdir 50 no Facebook, e vocês vão ver os vídeos, porque nós elevamos o nível dessa campanha, nós elevamos a discussão, não nos detemos a ataques pessoais. Santa Rita tem opção sim, é preciso renovar, mas renovar com qualidade. Não apenas um voto de protesto, porque o voto de protesto elege Tiririca, elege Toninho do Sopão. É preciso votar consciente, é preciso votar com a razão e não por paixões políticas, porque Santa Rita já perdeu essa paixão política. Nós estamos construindo um novo modelo de liderança, onde o povo vai se encontrar. Vamos fazer uma gestão participativa e valorizar todos os servidores públicos municipais, porque sem o servidorismo não há trabalho na cidade. Vamos pensar numa cidade sustentável, assim como o PSOL 50 prega. Vamos tirar essa juventude da rua e qualificar. Muito obrigado. Vote 50. Dessa forma, encerramos o 5º e último bloco do debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita. A Rádio 100.5 AFM Líder, mais uma vez agradece a presença de todos os candidatos a esse debate e tem a certeza do dever cumprido e que o eleitor tirou suas dúvidas e estão prontos para exercer a cidadania. Boa noite a todos e uma ótima noite a todos os ouvintes e sorte aos candidatos. Eleições 2016, a 100.5 AFM Líder sai na frente sempre. Eleições 2016. Debate com os candidatos a prefeito de Santa Rita.